Capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Veja bem que a palavra sobe aqui, anabainô. A palavra sobe aqui no grego é anabainô. O que quer dizer a palavra anabainô, pastor? Quer dizer ascender. Quer dizer subir. Quer dizer elevar. João, mais para frente um pouquinho, ele vai ter novamente um êxtase em espírito. Se você ler para frente um pouquinho, você vai ver que João tem mais um êxtase espírito. Ascender certo? Aqui é de ascensão. Ascensão. E não é ascender. Não, é ascender. Não, ascensão. Ascensão. Certo? Isso, exatamente. É subir. Tá? Então João ele sobe, um pouquinho antes, um pouquinho depois, melhor dizendo ali, ele vai ter um êxtase novamente de espírito, certo? Não é arrebatamento. Algumas versões bíblicas traz como arrebatamento. A minha fala isso. Mas na verdade é um êxtase de espírito, certo? O Espírito Santo, na verdade, envolve João, tá? Envolve João numa redoma de glória, certo? E acaba que ele tem esse êxtase de espírito para poder ouvir a voz de Deus. Tá bom? Acontece que essa palavra sobe aqui, que o Senhor chama João, né? Sobe aqui, quer dizer anabainô. Anabainô quer dizer ascender, quer dizer subir, quer dizer elevar. Então, João, ele é claro que eu não vou entender aqui, não posso afirmar que ele foi com o corpo, de maneira alguma, né? Mas quem sabe esse ascender, esse subir foi em forma de um arrebatamento de sentido que ele teve. Tudo bem? Arrebatamento de sentido, ele foi. E aí João sobe. Ele sobe. E João, e aí é aqui que eu quero que as pessoas entendam, que por que se João sobe lá para ver o que João viu no capítulo 4, por que se diz que é a igreja? Por que se fala que é a igreja? Bom, aí eu vou ter que explicar uma situação aqui para você entender. Pastor James, pegue lá para nós em Malaquias, capítulo 1. Preste bem atenção, aí você vai entender. Pode segurar em Malaquias, porque depois tem um capítulo 10 também, tá? Malaquias capítulo 1, versículo 10. Você já vai entender aqui o que eu vou explicar para você, porque que João representa a igreja, tá? Vamos lá. Vamos lá. Malaquias capítulo 1, versículo 10. Vamos lá. Oh, perdão, Malaquias, que eu tô na minha cabeça, Malaquias. Ezequiel? Ezequiel, tô aí. Ainda bem que eu olhei aqui antes de você ler. Ezequiel, capítulo 10. Capítulo 10, capítulo 1, versículo 10. Hoje eu tô capítulo 1, versículo 10. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 10 de Ezequiel. Acompanhe conosco aqui, você vai entender já por que João representa a igreja. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de um homem. E a mão direita, todos os quatro tinham o rosto de leão. E a mão esquerda, todos os quatro tinham o rosto de boi. E também rosto de águia, todos os quatro. Agora lê o capítulo 10, versículo 14. São os quatro seres que Ezequiel vê lá no Antigo Testamento. Os quatro seres, tá bom? Vamos lá. 10 e 14. Pode pegar a tua Bíblia ali, marca lá, faz um quadradinho ao redor do texto lá. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era o rosto de querubim. O rosto do segundo era o rosto de homem. E do terceiro era rosto de leão. E do quarto, o rosto de águia. Perfeito. Isso lá no Antigo Testamento, Ezequiel tem essa visão e ele chama um dos animais de querubim. Agora, vamos ler Apocalipse, pastor. Tá. Apocalipse capítulo 4, versículos 6 e 7. Presta atenção. Esses 4 seres que depois João vai ver lá no céu. Vamos lá. 6 e 7. Capítulo 4, 6 e 7. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Alguns teólogos, pastor, não admitem que seja feita essa linha de interpretação em relação a esses 4 animais. São reais? São reais. Estão no céu? Estão no céu. Mas não é de graça que as coisas aconteceram, ou por coincidência que as coisas aconteceram como um reflexo do que existe no céu aqui na terra. Por que eu digo isso? Porque são 4 evangelhos, não são? 4 evangelhos. É aqui que tem alguns teólogos aí que não acreditam e não aceitam que sejam os 4 evangelhos representados nesses 4 seres com 4 rostos cada um. Mas veja bem, presta atenção, Mateus,
Mateus vai escrever o seu evangelho para os judeus, Sim. certo? Para os judeus. O que Mateus vai apresentar para os judeus no seu evangelho? Jesus como rei. Certo? Certo. Jesus como rei. E entre os animais selvagens, quem é o rei da selva? É o leão. É o leão. Rosto de leão. Correto? Correto. Tá. Então Mateus apresenta Jesus como rei. É o evangelho do leão. Tá certo? Marcos, ele vai escrever para os romanos. Tá? E aí ele vai escrever para os romanos com a intenção de mostrar para os romanos que Jesus é o servo sofredor. É a intenção do evangelho de Marcos. Uhum. Certo? Que Jesus é o servo sofredor, veio para servir. Por que ele escreve para os romanos assim? Porque na cabeça dos romanos, somente os de liderança, os pomposos lá de cima e tal, eram pessoas, digamos assim, abençoadas por Deus. Pessoas escolhidas especificamente por Deus, porque estavam lá no topo da cabeça do governo. Entendeu o que é? Certo. Exaltados, orgulhosos, cheio de pampa, entendeu? E aí, Marcos vai escrever para os romanos para mostrar que Jesus, ele veio como servo sofredor. Sendo Deus, sendo filho de Deus, ele veio como servo. Entre os animais domésticos, pastor Jamison, qual é o animal que trabalha em prol do homem, em prol da lavoura, em prol da agricultura? É o boi, né? É o boi. É o boi. Hoje temos mais alguns animais, mas certo. na época não, o boi. Hoje é diferente. Naquela época o que tinha era o boi. Era o boi. Tinha até os carros de boi, os boi carreiro. E aí, arado e tal. Arado, E qual é um dos rostos dos animais? É um boi. É um boi. Tá É um aí. bezerro, né? É um bezerro. Semelhante a um bezerro. É um boi. É um boi, bezerro. Um boi. Certo? Lucas escreve para os gregos. Presta bem atenção você aí, ó, tá? Lucas vai escrever o seu evangelho, o doutor Lucas, o médico Lucas, vai escrever para os gregos. O que os gregos buscavam? Os gregos buscavam justamente um homem perfeito. Porque na Grécia, foi de lá que surgiram os grandes filósofos. Platão, Aristóteles, né? Foi de lá que veio, certo? Então, o que os filósofos faziam? Eles questionavam sobre a ideia de buscar uma perfeição no homem. Então, eles estavam atrás do homem perfeito. Tanto que quando Jesus está em Cafarnaum, certo? E ele está lá reunido e pregando o evangelho e tal, aparece alguém para ele, ó, Senhor Jesus, os gregos estão aí e vieram te buscar. Porque eles viram Jesus operando milagre, ouviram Jesus pregando milagre e ensinando com tanta propriedade, com tanta sabedoria, que eles queriam levar Jesus para ser rei na Grécia. E aí que Jesus vai dizer assim, olha, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, vai dar muito fruto. Querendo dizer com isso que ele não veio para ser, no momento, um governador político. Perfeito. Entende o que é? Então os gregos, eles estavam atrás do homem perfeito. E Lucas vai escrever justamente isso. O tipo de leitura dos gregos, eles buscavam esse tipo de leitura, né? Buscavam um herói. Exatamente. Tudo que eles... as batalhas deles eram todas travadas com heróis, né? Olha as Ilíades. Olha as Ilíades. Sempre em torno do homem perfeito, de um herói, né? Aí vem Hércules, aí vem Hermes, né? E aí vem... Aquiles era um grego, né? Exatamente. Ó, então os gregos, eles estavam atrás do homem perfeito. E Lucas mostra para os gregos que Jesus é o homem perfeito. Perfeito. E tinha o rosto de homem ali também. E tinha o rosto de homem no animal. O terceiro animal. Agora, presta atenção, eu falei que João representa a igreja. Presta atenção. João escreve para a igreja. A igreja era composta de gentil e judeu. Lembra que no outro podcast eu falei? A gente falou essa divisão aí. 5 continentes do mundo são compostos por gentios. Aí nesse meio tempo, nesse meio todo está... Na meioquinha lá está os judeus. Está os judeus. Claro que hoje existem judeus espalhados nos continentes. Mas os judeus é judeu e gentil é gentil. Certo? Então, veja bem, João escreve para a igreja o mistério que estava oculto, né? Como Paulo escreve bem claro na carta aos Efésios. Esse mistério que estava oculto é a igreja composta por gentios e por judeus. Perfeito. Essa igreja, nenhum outro evangelho, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, traz com tanta propriedade, de forma minuciosa, a doutrina do Espírito Santo. Já percebeu isso aí? Já notou? Somente João traz a doutrina do Espírito Santo. Pneumatologia de uma forma brilhante, tremenda, certo? Agora, por que João vai escrever para a igreja? Qual é o rosto que tem lá? É do águia. Da águia. Agora eu te pergunto, das aves de rapina, quem é a rainha? É a águia. A águia. Voo mais alto. Exatamente. Sabe qual é a altura que uma águia chega a voar?
Chegasse a olhar já? Não. 3 quilômetros. 3 quilômetros, 3 mil metros. Certo. 3 mil metros chega a voar uma águia. Nem o teco-teco não voa. Um teco-teco chega a 1.000 metros. 900 e poucos metros. Uma águia voa 3 mil metros, pastor. A águia é a única ave de rapina que consegue fazer os seus ninhos nos mais altos penhascos que se possa pensar é a águia. Sei. Mas por que isso aí, pastor? Porque a doutrina que João traz no seu evangelho para a igreja, ela veio do alto, das mais altas alturas. Então João representa a igreja arrebatada. A igreja arrebatada. Entendeu agora? Entendi. Então João, ele representa a igreja arrebatada porque João é o único que apresenta a doutrina do Espírito Santo com a propriedade e mostra Jesus como sendo aquele que veio dos mais altos, das mais altas alturas. Por isso que Certo. é o rosto de águia. Certo? Entendi. Além disso aqui, por favor, pastor, presta atenção agora, por que João representa a igreja. Vamos ler Mateus, capítulo 16? Mateus, capítulo 16. Quando você procura ali, eu vou me ajeitar aqui. Capítulo 16, Mateus, capítulo 16. E o versículo é 28. Presta atenção agora nessa leitura aqui, porque depois temos mais João para ler ainda. Mais o evangelho de João. Vamos lá. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Olha aí. Lê mais uma vez, pastor, por favor. Em verdade vos digo Jesus está falando isso aqui. que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aí os discípulos apóstolos ficaram ali meio, mas quem é que não vai morrer até que Jesus volte? Quem é que não vai morrer até que Jesus retorne? Agora vê João para nós, João 21. Vê João 21. E João vai dizer que Jesus está se referindo a ele. A ele. Esse que não iria morrer até que visse Jesus vindo na sua glória ou no seu reino. Presta bem atenção. João vai deixar bem claro no seu evangelho que essa pessoa de quem Jesus está falando era ele mesmo. João capítulo 21. Presta atenção, meu amigo. 21 e 21, 22 e 23. Capítulo 21, versículo 22. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Olha aí. Segue-me tu. Ó. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? E o 24. Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. Olha só. Como é que João morreu? Certo? Com 95 anos. A história mostra isso, certo? Agora veja bem, como é que João ele viu Jesus vindo? Ele está na ilha de Patmos. Tá. É arrebatado, certo? Perfeito. Sobe aqui. Ele vai contemplar o quê? Ele vai contemplar Deus no seu trono. Tá. Eu vou falar daqui a pouquinho aqui. Ele vai ver os 4 seres que representam os 4 evangelhos. Certo? Certo. Louvando a Deus pela sua criação, adorando a Deus pela sua criação, e os 24 anciões também adorando a Deus pela sua criação. O que João está vendo aqui? Aí João está lá no céu, certo? Tendo essa visão tremenda, gloriosa. Se foi no corpo, não sei. Se foi fora do corpo, não sei. Paulo fala isso aqui também, não sabe? Pode ter sido um arrebatamento de sentido, como eu disse há pouco, né? Certo? Agora, dali do capítulo 4, ele começa a ver o que agora? Ele começa a ver justamente Jesus, no capítulo 5. No capítulo 5, ele começa a ver Jesus. Preste bem atenção. João está na ilha de Pátimo, certo, pastor? Certo. E Jesus disse que ele não morreria até que visse Jesus vindo no seu reino. Tá. Cumpriu-se ou não cumpriu-se? Sim ou não? Sim. João viu. João viu Jesus voltando. Mas voltando como? Com a igreja. Para buscar a igreja, perdão. Para buscar a igreja. João viu Jesus vindo buscar a igreja. Certo. Tá entendendo? Uhum. Daí porque João representa a igreja. João não é a igreja. Ele representa a igreja aqui. A igreja do arrebatamento. O senhor entendeu agora? Entendi. Então João ele viu Jesus vindo. Porque João morreu no ano 95 depois de Cristo, ele morreu, tá? Mas João na ilha de Patmos ele vai ver Jesus vindo buscar a igreja.